Sejam todos bem-vindos ao canal Debate Wrestling. Hoje eu vou estar comentando aí sobre o Raw pós-WrestleMania que a gente teve na noite de ontem, na segunda-feira. A gente teve o WrestleMania 41, foi uma WrestleMania que eu me diverti bastante, que teve ótimos combates e ótimos resultados. Teve uma coisinha ou outra ali que desagradou, mas no modo geral foi uma WrestleMania que eu gostei. E o Raw pós-WrestleMania, ele costuma ser um show muito importante, ele costuma ser o início de temporada mesmo, e costuma ter estreias ou retornos ou momentos memoráveis assim, para começar a temporada nova com tudo, com um tom diferente do que era os shows antes da WrestleMania. Tipo, sempre acontecem coisas que mudam de forma geral os shows. Tem ano que não dá certo, tem ano que o Raw pós-WrestleMania é ruim, tipo em 2021, por exemplo, que terminou o Raw com Retribution atacando o Drew McIntyre, tá ligado? Tem ano que é sofrível, mas o Raw pós-WrestleMania de ontem cumpriu e superou as expectativas pra mim, superou bastante, porque tivemos grandes acontecimentos. Primeiro a gente teve uma promo heel do John Cena, uma promo boa dele, né? Ele quer arruinar o wrestling, ele tava ali ameaçando os fãs de que ele tem poucas datas restantes e que ele não precisa lutar nessas datas, que ele pode simplesmente aparecer e promar que ele tá fazendo o trabalho dele. Então, tipo assim, quando ele mostrou as datas, cara, tipo, menos de 30 datas restantes, tá ligado? É muito pouco, mano. Porque se for considerar que a maioria dessas datas são shows semanais que ele vai promar, dificilmente ele vai lutar em um show semanal ou outro, ainda mais com esse personagem dele que não quer lutar. Ele tem muita pouca luta restante, cara. Tipo, nessa run de aposentadoria dele, sejam quais forem suas listas de oponentes finais do John Cena nessa run, lutadores que vocês querem ver o John Cena enfrentar antes de se aposentar esse ano, encurtem essa lista porque ele vai lutar muito pouco, cara. Ele tem muita pouca luta restante, ele tem menos de 30 datas e várias datas são shows semanais, né? De pay-per-view, acho que ele tem o Backlash, o Clash em Paris, ele tem o Saturday Night Main Event, que não é bem um pay-per-view. Então até dezembro eu acho que ele não vai lutar muito mesmo. E então aproveitem bem esse John Cena. É uma ideia boa de vídeo também, tipo, oponentes que eu quero ver o John Cena enfrentando nessa run. Só que, como eu falei, tipo, vão ser poucos, tá ligado? Mas enfim, o John Cena tava se achando lá com o título, mandou os fãs ligarem a câmera do celular para registrar o momento dele levantando o título, porque eles estão vendo na frente deles o último campeão verdadeiro mundial. E aí aparece atrás dele o Randy Orton e aplica um RKO no John Cena. E, cara, aconteceu o que eu queria. Porque, tipo assim, o Backlash, ele é na cidade natal do Randy Orton, em St. Louis, Missouri. Então, tipo assim, quando confirmaram esse Backlash, eu tava torcendo muito pro John Cena vencer esse título e pro John Cena enfrentar o Randy Orton nesse pay-per-view. O Orton, protagonista do pay-per-view, na cidade dele, pela primeira vez na história, Randy Orton face contra John Cena heel pelo título mundial. Finalmente eles vão se enfrentar de novo. Faz muitos anos que eles se enfrentaram. E nessa run do John Cena, nesse ano final dele, era impossível ele não enfrentar o Orton, cara. Era impossível, tinha que acontecer isso. Uma rivalidade histórica dos dois que tá retornando. E tô com muito hype para essa luta, tá? Então gostei bastante do começo desse Raw pós-WrestleMania. Eu me surpreendi porque eu não achei que ia ter um ataque hoje contra o Cena. Eu achei que o Cena ia só promar mesmo com o heel e ir embora, tá ligado? E já fizeram o Orton atacar ele pra gerar o hype nessa luta. E tô muito ansioso pra ver essa luta, como é que ela vai ser. Se o Travis Scott vai aparecer pra ajudar o John Cena de novo ou não. Acho que não, tá ligado? Meu Deus do céu. De novo não, né? Já teve 2 vezes já o Travis Scott aparecendo. Mas enfim. Depois a gente teve a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues recuperando os títulos de duplas femininos. O que eu achei bizarro, né? Porque a Becky Lynch e a Lara Valkyria já perderam. E a Becky Lynch turnou heel na Lara Valkyria, cara. Simplesmente o Seth Rollins turna heel, a esposa dele já turna heel em seguida. Não gostei muito. Tipo, eu achei muito rushada essa heel turn. A Becky Lynch, ela ficou brava ali com a Lara Valkyria dela tomar o pin. A Becky Lynch não é dessas, tá ligado? Eu acho que foi rushada essa heel turn, mas talvez ela não foi rushada. Porque o que salvaria essa heel turn pra mim? A Becky Lynch ser a mulher que atacou a Bayley, então, né? Tipo, a Becky Lynch atacou a Bayley em segredo, sem ela querer saber, pra Becky Lynch conseguir se infiltrar na WrestleMania e ter o momento dela na WrestleMania, roubando o lugar da Bayley. Então, se for a Becky Lynch que atacou a Bayley, fez sentido essa heel turn, porque meio que o que a Becky fez ali foi meio em vão no final. Ela ficou brava com a Lara Valkyria, culpou ela pela derrota e atacou ela. Então vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos aí, mas eu espero muito que a Becky Lynch seja quem atacou a Bayley, certo?
Depois a gente teve o retorno do Rusev, cara. Eu achei que o Rusev ia retornar no WrestleMania pra enfrentar o Randy Orton. Ele retornou pra atacar o American Alpha. Teve as chances de Rusev Day ali, mas o Rusev viu mesmo, né? Ele com a aparência que ele tinha na EW, né? Quando ele tava usando o ring name de Miro. Vai ter a personalidade do Miro, eu acho. Eu acho que ele vai se chamar Redeemer ou algo do tipo, mas continua o nome Rusev, né? Que é o nome que ele tinha na WWE. Não é um retorno que eu empolgo muito, tá ligado? Eu não sou muito fã do Rusev, não. Eu gostei da run dele na EW como Miro, quando ele foi campeão da TNT. Mas, tipo assim, é tanta gente na WWE, cara, que tem tanta gente bom que já tá sem espaço, tá ligado? Não que o Rusev seja ruim, mas, tipo, o Aleister Black já tá retornando, o Penta tá estreando, o Rey Fênix. O que o Rusev vai fazer, tá ligado? Eu tenho medo da Lana retornar também, cara, porque o Rusev não consegue se livrar dela, né? Tipo, em storyline, né? Tipo, ele foi pra EW, a Lana foi também, tiveram storyline lá dos dois brigando. Todo lugar que o Rusev vai, ele tem storyline de corno com a Lana. E eu não duvido a Lana vir aí e rivalizar com a Maxine Dupri, porque o Rusev vai rivalizar com a American Alpha agora, eu acho. Então é um retorno que não me empolga muito, sabe? Fico feliz pelo Rusev, mas não me empolga muito, não me chama muita atenção não, tá? Esse retorno aí. Depois a gente teve a promo da Io Sky com o título que ela defendeu. Me surpreendi bastante porque a Stephanie Vaquer, campeã da NXT, apareceu ali para desafiar a Io Sky. Eu achei foda porque eu não imaginava que ia ter a Stephanie Vaquer no Raw pós-WrestleMania. Ela apareceu, desafiou a Io Sky. Tivemos uma luta incrível das duas. As duas tiveram liberdade ali, fizeram uma luta boa. Química incrível. Duas das melhores do mundo hoje em dia, né? Atualmente. E a luta foi sem final. Eu tava curioso, né? Será que a Vaquer vai perder pra Io Sky e elevar ela, sendo que a Vaquer é campeã? Vai ser meio feio pra ela perder. Mas realmente não teve final o combate, né? Pra proteger as duas. Foi um combate bom, mas sem final, porque a Roxanne Perez e a Julia apareceram pra atacar a Stephanie e a Io Sky. Eu gostei bastante de uma coisa, da Roxanne e a Julia serem aliadas. Eu espero que essa aliança continue. Porque, tipo, a Julia, ela não proma muito bem. E a Roxanne Perez pode promar pra ela, né? Que a Roxanne, ela tem um talento ali pra promo legalzinho, né? Aceitável. E eu espero que essa aliança continue. Mas, enfim, elas atacaram a Stephanie Vaquer e o Sky. E depois elas foram salvas pela Rhea Ripley. Rhea Ripley veio e expulsou as duas. Mas ela deixou claro que ela vai atrás do título dela de volta. Ela não desistiu de ir atrás do título que a Sky tirou dela. Cara, amo a Rhea Ripley, é uma das minhas favoritas, mas, cara, chega da Rhea Ripley atrás do título. Pelo amor de Deus, faz ela rivalizar com a Roxanne e com a Julia. Não sei se foi uma estreia imediata no main roster das duas, mas talvez a da Roxanne e a Julia já estrearam, não duvido. E que elas rivalizem com a Rhea Ripley, distraiam ela do título, tá ligado? A Rhea precisa de uma feud que distraia ela do título um pouco, porque, cara, tá ficando chato ela atrás do título direto, sabe? Tipo, beleza que ela perdeu o título de forma injusta pra Io Sky e tal. Eu acho que tá faltando repaginar um pouco essa divisão, ter desafiadoras novas. Eu acho que a Rhea, ela pode descansar um pouco de atrás do título. Espera um SummerSlam da vida ou um Survivor Series pra ela disputar um título de novo, sabe? E quem sabe ela não vencer, ela elevar a campeã pra mudar um pouco, né, a página. Não que ela não tem que ficar sem vencer título nunca mais, não é isso, mas ela tem que dar um espaço pras outras, tá ligado? Senão a gente vai ser hipócrita, né? A gente critica a Charlotte, mas a gente não critica a Becky retornar a vencer título, a Rhea ficar na rota do título direto. Então tem que ser justo, tem que ser imparcial, né? Aí, cara, o Jey Uso veio celebrar o título mundial dele. É o que eu sempre falo, cara. Depois do que ele passou ali, do que o Gunther obrigou ele a assistir o irmão dele sendo destruído pelo Gunther, eu fiquei feliz de ver o Jey batendo no Gunther, se vingando, tá ligado? Mas assim, cara, esse reinado me preocupa, sabe? Porque, tipo assim, me lembra bastante o Kofi Kingston, quando ele venceu na Coffee Mania. Que a história dele vencer foi foda, mas o reinado foi meio fraco, sabe? Eu tenho medo desse reinado de Uso ser fraco, tá ligado? Eu espero que não seja um reinado muito longo, não. Eu espero que seja um reinado do tamanho do que foi o reinado do Priest mesmo, ano passado, sabe? Ele não precisa ficar com o título muito tempo, porque eu não sei se ele tá pronto pra carregar um título mundial, sabe? Eu acho que foi mais pela vitória mesmo, pela conquista dele, né? Depois de tudo que ele passou com o Roman, com a história da Bloodline, ele ter ali o momento dele, eu achei da hora. Só que eu não sei se ele vai conseguir carregar um reinado decente. Tanto que a promo dele não foi boa, foi uma promo ruinzinha ali. Esse bagulho dele promar e a crowd ficar interrompendo com o It
ao invés do Watch, eu acho muito chato, sabe? Eu acho que o Jay, ele perdeu um pouco do talento dele de promo depois do It. Quando ele promava contra o Roman era foda. Quando ele promava contra o Sami Zayn era foda, quando ele tornou no Sami Zayn. Mas depois do It ele fica com essas promos cheias de gracinha, assim, eu não gosto, tá ligado? Por mais que eu gostei da vitória dele na WrestleMania, por mais que eu fui contra a maré, né? Porque todo mundo odeia o Jay Uso aqui no Brasil e torceu pro Gunther. Mas por mais que eu torci pro Jay, eu não quero que ele passe do SummerSlam campeão. Eu acho que ele, até o SummerSlam no máximo, sabe? Que o Jay Uso perca pro Seth Rollins, igual eu falei no meu vídeo da WrestleMania. Agora que o Rollins é Paul Heyman Guy, ele tem que recuperar o título World Heavyweight dele de volta. E o Jay Uso, se ele carregar até um SummerSlam da vida, já tá ótimo, já provou o que tinha que provar. E eu não acho que ele merece um reinado longo não, sabe? Eu acho que até o SummerSlam no máximo tá bom pra ele. Mudando de assunto, mas não muito, o Gunther, ele veio putaço pro ringue, ele veio bravo pra caramba, atacou o Pat McAfee ali. Meteu o Mata-Leão no Pat McAfee. Tem gente que tá achando que o Pat McAfee enfrenta o Gunther. Eu acho que não. Só que eu acho que essa storyline é a continuação da feud do Gunther contra o Goldberg, sabe? Porque o Goldberg, ele vai ter a última luta dele esse ano. Ele já começou a rivalizar com o Gunther no ano passado. Quando ele começou a rivalizar com o Gunther é campeão mundial. E eu nunca imaginei que o Triple H ia fazer o Goldberg desafiar o Gunther pelo título, né? Isso é muito algo que o Vince McMahon faria. Então agora que o Gunther perdeu o título, eu acho que esses ataques que o Gunther tá fazendo no Raw, atacando pessoas indefesas, pessoas que não conseguem se defender contra ele, eu acho que isso vai gerar no Goldberg retornando e falando pro Gunther que ele merece aprender uma lição ali. E eu tô achando, tá ligado? Que isso é a preparação de Gunther vs Goldberg, que eu também acho que vai acontecer no SummerSlam. Eu não acho que vai ser em outro palco. O Goldberg, ele já tem esse acordo, né, de última luta esse ano. E vai ser contra o Gunther. Eu espero que até lá o Gunther, pelo menos, ele tenha algumas vitórias acumuladas ali. Porque se ele sair da derrota pro Jay Uso direto pra derrota pro Goldberg, ele vai sair muito mal, tá ligado? Ele pode enterrar o Gunther. Ele tem que fazer agora uma run sem título nessas próximas semanas. Mas uma run destruindo o roster, Monster Hill mesmo, né, imparável, destruindo todo mundo, destruindo pessoas indefesas, o Pat McAfee, atacando talvez o Michael Cole da vida, atacando talvez o Adam Pearce, né? E aí o Goldberg aparece e desafia o Gunther, né? Gosto disso? Não, porque eu acho que o Goldberg ganha do Gunther, tá? Eu acho que ele não aposenta perdendo, tanto porque o Goldberg já falou em entrevistas que quando ele aceitou perder pro Roman naquele Elimination Chamber, que o Roman defendeu o título contra ele na Arábia Saudita, o Goldberg falou que ali ele só aceitou elevar o Roman porque a WWE prometeu retribuir com uma luta de aposentadoria digna pra ele. E eu acho que pra ele, conhecendo o Goldberg, o que ele quer dizer com digna? Ele quer dizer aposentar vencendo, né? Aposentar com uma último squash ali. E eu acho que vai sobrar pro Gunther mesmo esse squash. Tem gente que pode achar que é nada a ver com o que eu tô falando, mas eu realmente acho que essa storyline do Gunther putaço no Raw, destruindo tudo, vai culminar no Goldberg vindo e desafiando ele, certo? Dominic Mysterio defendeu o título Continental contra o Penta. Eu tava começando a achar que o Penta já ia vencer dele por culpa do Finn Balor, mas não, cara, fizeram o Penta perder pro Dominic mesmo. Não foi limpo, né? Então protege um pouco o Penta, mas eu espero que o Penta acumule vitórias depois desse Raw pra ele não sair muito por baixo, né? Pra ele não começar a perder já todo o show, né? Porque o Penta perdeu porque tivemos o retorno do J.D. McDonagh. O J.D. McDonagh que quase morreu, né? Ele se lesionou no combate lá, foi jogado com tudo na mesa lá, me lesionou pra caramba. E ainda bem que ele tá vivo e tá forte aí, que retornou. Mas, enfim, acabou custando a vitória do Penta e ajudando o Dominic Mysterio. O Finn Balor tá com inveja do Dominic, ele tá fingindo que tá tudo bem, mas não tá ligado? Ele não para de encarar o Dominic, ele não para de encarar o título do Dominic. Eu acho que vai culminar nessa storyline. O que eu acho bizarro é que, tipo assim, a gente imaginava que o Balor ia tornar face, né? Eles iam trair ele ia tornar face, né? E o Dominic ia ser o heel, líder do grupo. Só que o Dominic tá sendo apoiado agora, cara. O cara virou babyface, tá ligado? Não sei se isso vai manter, né? Mas o Balor tá vaiado pra caramba e o Dominic totalmente apoiado, né? A crowd tá amando o Dominic agora. E eu fiquei feliz de ver o Dominic sendo apoiado, cara. Desde o WrestleMania, ele tá sendo bem apoiado, bastante pop pra ele. E, enfim, o Dominic merece esse apoio, porque tem gente que não gosta muito dele, mas, cara, eu gosto do Dominic, cara. Ele entretém bastante, sabe? Ele tem muito pra agregar e ele não merece ficar preso em storyline onde ele
é namorado da Liv Morgan só pra causar ciúme na Rhea e fica nisso, sabe? Meu Deus do céu. Chega, tá na hora do Dominic ter um reinado e que ele segure um tempo bom esse título aí, certo? Mas vamos ao que importa, né? Porque o Bron Breakker, ele se uniu ao Paul Heyman e ao Seth Rollins. Bron Breakker é um Paul Heyman guy junto com o Seth Rollins. Uma nova aliança heel no Raw. Arrepiei quando aconteceu, porque o Bron Breakker, Paul Heyman guy, a gente tá querendo, eu pelo menos tô querendo desde quando que teve o NXT que o Paul Heyman ajudou o Bron Breakker, foi manager dele por uma noite. E desde lá, cara, eu imaginei que poderia acontecer no futuro, mas pra isso acontecer, o Paul Heyman ia ter que largar o Roman Reigns primeiro, tá ligado? O Bron Breakker não ia se juntar à Bloodline da vida, né? Então agora é a hora do Bron Breakker ser o Paul Heyman guy. E eu achei muito foda isso. Isso foi pra mim a melhor parte do show. O Seth Rollins, que ele representa o passado e o presente. E a gente tem o Bron Breakker representando o futuro. Assim como no passado a gente tinha o Orton representando o presente e o passado na Authority, e o Rollins era o futuro, né? E agora o Rollins é o presente, e agora temos um novo cara representando o futuro, que é o Bron Breakker. O Bron Breakker é o futuro da empresa, tá? A gente tem o Cody Rhodes Top Guy, mas ele não tá muito novo. O Bron Breakker é jovem pra caramba, super talentoso, e desde o NXT a gente sabe que ele é o novo Roman. Ele tá sendo construído para ser o substituto do Roman como Top Guy, né? Nem do Cody, mas do Roman mesmo. E o Roman Reigns, ele vai se aposentar em breve. Ele já falou que tem uns 2-3 anos no máximo de carreira, o que é bizarro, né? Imaginar que o Roman tá perto de aposentar. O Bron Breakker, desde o NXT, ele tá sendo construído para ser a próxima grande coisa da WWE. Ele ficou na cena do mid-card do Raw dominando por um bom tempo, mas que ele perdia o título e recuperava. E agora que ele perdeu o título intercontinental, ele foi colocado nesse grupo para se tornar uma estrela, e vai ser muito bom essa aliança. E essa aliança vai ser muito boa. Eu tô com muito hype. Eu não duvido que agora o Roman Reigns e o CM Punk, eles vão ter que se unir contra os dois, sabe? Tipo, deixar as desavenças de lado. E vai ser interessante. Eu vejo no futuro o Bron Breakker sendo tipo o que o Batista foi no Evolution, sabe? Ele ser aquele cara powerhouse, a força bruta do grupo, mas que no futuro ele vai tornar face, ele vai se rebelar contra o Seth Rollins lá no futuro. Quem sabe ele vença o primeiro mundial dele tirando do Seth Rollins depois que ele tornar face. Eu sei que eu tô pensando muito cedo, porque simplesmente começou ontem essa aliança, mas eu acho que vai acontecer isso, tá ligado? Eu acho que o Bron Breakker tá sendo colocado aí pra ser uma futura estrela mesmo. A gente sabe que uma das coisas que mais te fazem uma estrela no wrestling é você se aliar ao Paul Heyman. Tipo, é um dos caminhos que você tem mais chance, né? Tem muito poucos Paul Heyman guys que não viraram top guys, né? Tipo o Curtis Axel da vida, o Ryback já foi Paul Heyman guy também. Pelo amor de Deus, esses caras aí, né? Agora, o CM Punk, o Brock Lesnar, o Roman Reigns, por mais que o Punk se uniu ao Paul Heyman mais tarde na carreira, ele sempre foi um Paul Heyman guy desde o da ECW, né? No backstage, o Paul Heyman sempre apoiou o Punk, sempre ficou do lado do Punk. Então não é só Paul Heyman guy no sentido de kayfabe no show, mas também no backstage, sabe? A galera que fica com o Paul Heyman aprende muito com ele. O Paul Heyman, ele ensina muito. Não é à toa que o Roman, quando ele tornou heel e se juntou ao Heyman, foi uma run lendária do Roman, e o Paul Heyman ajudou bastante essa run. Paul Heyman e Roman Reigns foi bom enquanto durou, mas é uma nova era. Raw pós WrestleMania tem que acontecer coisas que mudam a temporada, que mudam a WWE, e nesse Raw fizeram isso, não faltou isso. E o futuro da WWE está em boas mãos. O Seth Rollins e o Paul Heyman, eles vão preparar o Bron Breakker para ser a próxima estrela. Dá para sair muito cenário bom dessa aliança, dá para tirar Punk e Roman contra Bron Breakker e Seth Rollins, dá pra fazer Bron contra Punk, dá pra fazer Bron contra Roman, que pode ser considerado uma Dream Match, né? E também dá pra fazer Roman contra Seth, porque o Roman Reigns nunca derrotou o Seth Rollins no pay-per-view, sabe? Tipo, pelo menos uma one-on-one, no combate 1 contra 1. Ele nunca derrotou o Seth Rollins, é um peso que o Roman tem. E eu acho que o Roman, antes de se aposentar, ele tem que derrotar o Rollins no pay-per-view pra lavar a alma. Então dá pra tirar muita coisa dessa aliança. Eu acho que eles vão dominar o Raw ali, por mais que o Cena ele aparece no Raw no outro. É o título do SmackDown, tá ligado? Ele vai aparecer mais em SmackDown do que o Raw, eu acho, pelo que eu vi nas datas lá, não lembro agora. Então, a gente tem outros heels que estão prestes a dominar o Raw. E agora a gente tem novos heels pra dominar o Raw. Foi um Raw pós-WrestleMania que hypou bastante. A minha única decepção um pouco foi com o Jey Uso. Porque, tipo assim, beleza que foi bonito ele comemorar com o Sami Zayn, com o Jimmy Uso. Mas foi muito longo, tá ligado? Começou a ficar chato. Tipo, a crowd começou animada. No final a crowd tava desanimada já, tá ligado? Porque veio o Sami Zayn.
No que veio o Sami Zayn, então eu vou pincelar agora esse segmento porque faltou citar essa parte, né? Eu acabei me empolgando e fui direto pra parte do Gunther, não comentei essa parte. O Sami Zayn veio parabenizar o Jey Uso, e pelo Sami Zayn ter tido a rivalidade com o Owens quase matou o Sami Zayn naquela luta, e o Sami Zayn retornou nesse Raw, depois daquele combate brutal que ele teve contra o Owens. Eu achei que ele ia turnar no Jey Uso, achei que ele ia turnar heel também, porque enrolou muito, tá ligado? Foi muito enrolado, ele veio, parabenizou o Jey, aí ele mandou fazer o It, ele tava muito animado, sabe? Tava muito suspeito ele animado daquele jeito. Aí teve uma hora que o Jey Uso subiu no corner pra comemorar, o Sami Zayn tava atrás dele, achei que ele ia atacar o Jey Uso, não atacou, né? E aí ficou comemorando. Aí veio o Jimmy Uso, comemorou mais ainda, e foi muita comemoração, muita enrolação, sabe? Espero que em breve a gente descubra quem vai ser o desafiante do Jey Uso. Se for pra fazer o Seth vencer do Jey agora, direto no Backlash, eu não vou reclamar, porque por mais que eu gostei da vitória do Jey, eu não quero que ele tenha um reinado longo, igual eu falei, e o Seth ele tem que recuperar esse título logo. Então, se for pra fazer de uma vez também, pode fazer. Mas é isso, no modo geral, eu gostei do Raw pós-WrestleMania, teve bons momentos. Eu espero que o SmackDown mantenha o mesmo nível, porque o SmackDown ele costuma ser mais chato que o Raw ultimamente. Eu espero que nessa temporada nova melhore o show, porque a gente vai ter o John Cena part-timer, então o John Cena não vai aparecer em todo o SmackDown, então o SmackDown de 3 horas já é difícil de digerir, e vai ser mais difícil de digerir ainda sem o campeão mundial aparecendo, né? Quando o Cena aparecer vai ser um ótimo show, mas quando ele ficar sumido vai ser meio difícil de entregar o bagulho. E eu espero que o Cody Rhodes ele tenha um desenvolvimento bom também depois dessa derrota. Eu não sei se ele vai sumir igual o Punk Roman. Eu acho que o Punk Roman vai sumir por um tempo agora. Não sei se o Cody vai sumir também. Acho que não. Acho que o Cody vai ter uma storyline já pra tentar se redimir aí, certo? Mas então é isso. Comenta o que vocês acharam desse Raw pós-WrestleMania, da aliança do Braun Breaker, do Randy Orton enfrentando o Cena de novo depois de anos, e outras coisas também do show que vocês queiram comentar, certinho? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like pra ajudar, e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Mas é isso, até a próxima.